Olá, tudo bom? Sérgio Hart aqui da Cena Digital, trazendo para vocês mais uma série da transformação digital Brasil em Cena, cujo objetivo é compartilhar com vocês o trabalho que os executivos aqui do Brasil estão fazendo em termos de transformação digital. E dessa vez eu gostaria de trazer para vocês a Paula Bastos, CIO da Tupperware Brands. Paula, muito bem-vinda. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite. Ok. Bom, para quem não conhece a Paula, ela é carioca, né, formada em processamento de dados. A Paula tem, desculpe, MBA em gestão empresarial e pós-graduação em tecnologia de internet. A Paula já tem 23 anos de experiência como executiva e passou por grandes empresas como a Bombril, Extra Ambiental, Time for Fun, e ela lidera já há 2 anos e meio a área de tecnologia de informação e está à frente da transformação digital da Tupperware Brands. A Tupperware Brands é uma marca bastante conhecida no mercado, né? Ela já tem uma multinacional americana que já tem 70 anos de existência, está presente em mais de 100 países, né? E a sede dela é Orlando, nos Estados Unidos. Ela completou recentemente 44 anos de Brasil, de atuação aqui no mercado local, com venda direta, e o foco dela são inovações para produtos de servir, preparar e armazenar alimentos, né? O seu faturamento mundial é de 2 bilhões de dólares, com mais de 10 mil funcionários. Eu acho que é uma empresa bastante querida e bastante conhecida por todos nós, né? Quem é que nunca teve a sua comida num Tupperware, né? Ou então as suas crianças. Então, acho que é uma marca que consegue passar bastante carinho, uma imagem muito carinhosa para o público consumidor. E eu gostaria, Paulo, de começar o nosso papo te perguntando que fatores levaram a Tupperware Brands a querer se transformar digitalmente? Bom dia, Sérgio. Bom, o que aconteceu com a gente na Tupperware? De uns 2 anos para cá, a gente sentiu a necessidade da mudança. Então, a gente precisava mudar. E o que é mudar para nós? É ter um modelo de venda direta tradicional, em que a gente tem o catálogo, a gente tem a consultora, vivendo junto com o modelo digital. E a gente tinha essa necessidade de mudança para dentro, que éramos nós, somos nós os funcionários, e para fora, que era o apoio à força de vendas. Quando eu falo apoio para a força de vendas, era primeiro trazer ferramentas, é claro, mas começar a entender o consumidor final. Começar a entender como que o consumidor quer comprar, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, isso eu acho que era uma coisa que a gente sempre discutia. E internamente, a gente, quando eu digo internamente para os times, né, a gente precisava trabalhar de uma forma mais colaborativa, né? A gente tem times espalhados e a gente precisava estar junto na mesma sinergia. Então, essa necessidade de mudança foi o principal driver que fez com que a gente começasse a falar dessa transformação. Entendi. Ou seja, então, basicamente, tem considerações do mercado, né, de comportamento do consumidor, e tem considerações que dizem respeito à eficiência comercial, né, dos vendedores, a eficiência operacional, né? Então, vocês Isso, se viram forçados nesses três aspectos, né? isso. A É, eficiência operacional nossa também, com os nossos processos, mas também é, trazer eficiência como um todo para a operação. porque, na realidade, você tem dois tipos de cliente, né? Vamos dizer assim, né? Você tem o cliente interno, que seria o próprio vendedor, que é quem você tem que suprir de todas as tecnologias e facilidades possíveis, né, para ele vender bem. E você tem o público consumidor final, né, que é o público que compra a marca, né, vamos dizer assim. E esse É, público do consumidor, acho que é importante falar, hoje a gente não tem muita informação desse público do consumidor. A gente chega até a força de vendas, mas dali para frente a gente não tem tanta informação. Então, essa necessidade da gente ter a leitura do consumidor foi que também nos motivou ali no início desse grande projeto. a Tupperware, ela tem loja própria? Não, Não, a não gente não tem tem, loja né? própria. A gente Entendi. vende através da É. vendas. Então vocês têm esse desafio, né, do B2B e do B2C também, né, de chegar mais Sim, perto do cliente, é exatamente. verdade. É verdade. Como é que vocês se estruturaram
para isso, né? Tanto do ponto de vista de organização tecnológica, organização da empresa, de definição estratégica. Como é que a empresa se mobilizou para começar a fazer esse processo? Tá, legal. Bom, primeiro a gente começou pela estratégia, né? O que a gente quer? Mas assim, não foi um projeto de estratégia. A gente começou a fazer algumas reuniões na diretoria e a gente entendia como que é esse modelo de negócio tradicional, que é o modelo da Tupperware, versus esse modelo digital. Como conviver esse ecossistema de vendas. Então, a gente começou desenhando essa estratégia. Depois a gente foi atrás da ferramenta. Então foi um projeto que começou através de tecnologia, da implementação de uma ferramenta. Porém, por trás da implementação dessa ferramenta veio todo o processo de transformação. Então foi um projeto puxado por tecnologia. A gente estruturou, depois escolhemos a ferramenta tem aderência, é com ela que nós vamos seguir, ok, aprovamos e tal. E depois a gente estruturou como um projeto. E antes não, acho que no primeiro momento em que a gente falou, temos um projeto, a gente começou a olhar as pessoas. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que vão fazer parte desse projeto? E é importante mencionar que a gente é uma empresa que trabalha com recursos, a gente não tem tanta gente nos times, não tem gente sobrando, está todo mundo ali equilibrando o prato da operação. Então, como viver esses dois mundos? Um projeto que precisa de pessoas versus pessoas que já estão assim trabalhando demais. Então, a gente foi olhar um pouco essas pessoas e não são todas as pessoas que têm esse perfil de um projeto de transformação. Então, a gente tinha que entender quem eram as pessoas que tinham os perfis e o que as pessoas que iam seguir com a gente no projeto iam deixar de fazer do dia a dia. Então, isso foi um grande desafio. A gente olhou primeiro essas partes das pessoas e aí depois a gente desdobrou para um projeto. Aí veio toda a parte de PMO, gerenciamento de mudança, e a gente começou a estruturar o projeto e trazer as pessoas envolvidas para dentro dele, né? Aí a gente trouxe times da força de vendas, a gente fez uma coisa bem diferente, fazendo com que os principais envolvidos fizessem parte desse grande projeto. E aí, por trás disso, a gente começou a identificar a grande mudança da companhia, né? Então, a gente começou com esses grandes pilares e, por trás, a gente foi vendo todo o benefício dessa grande transformação. Agora, sendo vocês uma empresa americana, qual foi o grau de influência, tanto do ponto de vista de estratégia quanto de plataforma tecnológica, sobre a filial do Brasil, né? Teve alguma influência direta? Qual o grau de liberdade que vocês tiveram? É uma ótima pergunta. Assim, a gente tinha um direcionamento do nosso global, né, dos executivos globais, da ferramenta que todos os países deveriam seguir. Hoje a Tupperware está rodando em mais de 100 países. Só que quando a gente chegou com essa ferramenta para fazer uma aderência para o Brasil, a ferramenta não tinha aderência para nós. Para Então, variar, a gente Brasil falou, não, é comum, né? A gente falou, não vai dar certo aqui com essa ferramenta. Uma ferramenta americana, mas era uma ferramenta de e-commerce, era muito diferente do que a gente fazia aqui. Então, a gente teve que vencer essa barreira de contar para o global que a gente não ia utilizar a ferramenta deles. Mas não porque a gente não quero, não. A gente não ia utilizar porque a ferramenta não tinha aderência para nós aqui no Brasil. Então, isso foi uma primeira vitória. Depois, a gente achou a ferramenta que a gente entende que tem aderência para nós e nós fomos lá defender o projeto. Eles têm influência não da escolha da ferramenta, mas o global participou com a gente na tomada da decisão. A gente precisou da aprovação deles, até porque é um projeto de investimento financeiro alto hoje eu diria que é o maior projeto da corporação, da Tupperware Mundo, essa grande transformação. Então, assim, eles não influenciaram a gente falando essa ou aquela. Eles disseram qual era a global, nós falamos que a global não ia dar certo aqui, aprovamos o porquê e aí a gente seguiu com a ferramenta que a gente queria, que é uma ferramenta local, é brasileira. E vocês estão integrados aos sistemas globais de forma online ou offline? Ou seja, vocês têm que mandar relatórios depois? Ou isso impacta na integração das informações, na consolidação, né? Isso. A gente ainda está engatinhando nesse processo de ser um online integrado com as plataformas globais. Então, a gente está totalmente integrado nas nossas plataformas aqui e no final do dia ou a cada X dias a gente envia os reportes para o global. Mas é importante mencionar também que a Tupperware Global ela também está passando por uma estruturação. E uma das coisas mais estruturais agora desse momento para a gente é a parte de dados.
Então, a corporação agora, a gente como um todo, todos os países, a gente está começando a analisar mais o dado. Então, está existindo um movimento global para entender os dados dos países. Então, acho que depois desse grande mapeamento, a gente entra na etapa de integrar total com as plataformas globais. Mas a gente está totalmente integrado com os RPs, enfim. Isso aí a gente não tem problema. Mas a gente ainda continua mandando os relatórios aí a É cada um processo, né? É um processo que demora. É verdade. A TI, ela sofreu alguma alteração organizacional? Ou você já tinha aquelas duas TIs separadas, né? Uma para inovação, para projeto, outra para dia a dia? Ou vocês fizeram alguma reestruturação específica? A gente não fez uma reestruturação específica, a gente não aumentou a área, a gente está equilibrando as duas coisas. É um pouco estranho isso, mas é muito difícil quando você vai defender, pelo menos para a gente, headcounts de inovação. Então, a gente não tem pessoas o tempo todo pensando na inovação. Assim, não tenho, infelizmente, eu não tenho. Então, essa É é uma para coisa quem que pode, é. É para quem pode, não para quem quer. Mas não, ainda não, mas eu acho, assim, eu tenho uma percepção de que a Tupperware está caminhando para isso. E aí vai ser uma coisa mais global, assim, o global vai puxar um pouco os outros países para ter as pessoas de inovação, mas a gente ainda está todo mundo fazendo tudo, assim, a gente não tem times separados para isso. Quem me dera. Entendi. Eu acho que a tendência é engraçado, né? Que são duas tendências. A primeira é você ter times específicos para inovação e a segunda é a própria inovação ser incorporada no dia a dia, de maneira que a inovação ela vai perder o caráter inovador, né? Isso Literalmente aí. falando, né? Ela vai fazer parte do dia a dia, que inovar é que nem respirar, né? Então é engraçado que essas coisas estão convergindo, né? A É, governança, como é que vocês fazem a priorização daquilo que vai ser inovado? Vocês têm poucos e grandes projetos que já foram definidos e estão sendo tocados? Ou vocês têm uma frequência de experimentos menores que frequentemente, então, têm que ser revisitados e repriorizados? a gente tem poucos e grandes projetos que a gente priorizou como companhia, não só esse que a gente está conversando, mas a gente tem outros projetos que são poucos e são grandes, são muito estruturais. Eu acho que a gente agora está no momento de arrumar esse piso, eu gosto de falar isso, a gente É está a arrumando o piso fundação. para subir as paredes. Então, não adianta a gente sair subindo paredes se o piso aqui não está legal. Então, a gente está trabalhando em projetos estruturais daqui, do piso, são várias coisas, são desde categorização de produto, uma série de coisas que a gente está trabalhando super forte, para depois a gente começar a subir as paredes. E até porque, de novo, a gente não tem pessoas demais no escritório, a gente tem pessoas de menos. Tem que conviver tudo isso com os recursos limitados que nós temos. Mas a gente está com poucos projetos e projetos grandes, e agora com essa reestruturação mundial da Tupperware, a gente tem um PMO mundial que ele começa a olhar todos esses projetos e juntar todos os países para ter uma leitura mundial. Então, a gente está com esses projetos que são poucos, mas com uma grande visão do time lá de fora para ajudar a gente a fazer acontecer. Isso é muito importante o que você está falando, porque as grandes empresas que eu tive entrevistando, né, a MRV Construtora, a Fiat Chrysler, Sul América, todas elas que têm um patrimônio de sistemas, e principalmente de legados, assim, enorme, né? Tem gente que tem coisa até em COBOL, Natural Adabas. Eles têm que fazer um trabalho prévio, né, de montar a sustentação, as bases da casa, né, para você poder depois construir qualquer coisa de inovação. E há uma resistência inicial dos executivos, às vezes, que não entendem esse investimento, né? Mas quando você tem a vantagem de ter um projeto global que está forçando a que se façam reformas estruturais primeiro, antes de, né, se começar a fazer isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa estrategicamente muito acertada, porque vai evitar que vocês façam soluções inovadoras sobre uma base capenga, que é a pior coisa que pode acontecer, é dinheiro jogado fora, né? No Porque final não das se contas. sustenta, né? Não se É, sustenta por muito tempo, né? isso é muito legal, isso é muito legal. E a gente está E fazendo isso exatamente para poder sustentar aquilo que a gente acredita que tem que ser o é, nosso modelo de negócio. apesar da gente, como executivos de tecnologia, entendermos isso, eu acho que o grande desafio, e você vai confirmar isso depois, né, é você explicar, né, que ainda assim precisa se fazer um investimento significativo, que ainda não é uma coisa de 3 meses, isso não é um sprint, né? Isso aí é Não. a fundação da casa, né? A fundação do terreno, né? Então a gente não está falando aqui de 1 mês ou 3 semanas,
gente está falando de um tempo maior, mas que vai viabilizar depois uma série de coisas que podem demorar 3 semanas a 3 meses, né? Com Então, acho certeza. que esse aqui é o grande desafio. E E do, um ponto também importante, só para comentar, assim, que quando a gente entendeu da mudança, a gente pensou assim, precisamos chegar no consumidor final, mas a gente precisa entender a nossa força de vendas. Quem são as X mil consultoras que nós temos por aí? Qual é o perfil dela? Como a gente segmenta? Como a gente fala com ela diretamente? Então, o que veio por trás disso? Como que a gente prepara os nossos dados? Como estão os nossos dados? Estão sujos, a gente não tinha informação em tempo real, então desde antes desse projeto de transformação, eu comecei em 2017 um projeto de estruturação do dado. Tudo que a gente conhece, data warehouse, assim, aquela sopa de letrinhas, para a gente preparar essa fundação do dado, porque agora, 2 anos depois, quando a gente pluga ferramentas melhores, a gente tem uma informação de qualidade. Então, a gente também está trabalhando essa parte da informação. os dados precisam ser sanitizados, né, por assim dizer, né, desduplicar uma série de coisas, né, que tem que ser aplicadas. Dá um trabalho. E, do ponto de vista de resultado, é possível apontar algum resultado já obtido? Eu de 2 resultados, assim, apesar da gente estar ainda em processo, eu acho que o primeiro, assim, para mim é muito claro que é a satisfação da força de vendas em ter ferramentas melhores. E não só ter ferramentas melhores, mas entender que a Tapoé está se transformando. E essa mensagem, é importante você passar essa mensagem da marca. É uma marca super forte, produtos de qualidade, tem mais de 70 anos e que está se transformando. Então, acho que isso é um ponto importante, a satisfação. É claro que a gente tem estabilização de sistema para fazer, tem uma série de coisas, mas ainda a gente já sente essa satisfação. E para mim, um dos grandes ganhos que a gente já teve até agora foi fazer os times pararem de trabalhar em silos. Eles trabalham agora mais colaborativamente. O cara que está aqui, ele entende qual é o impacto do que ele faz aqui no trabalho do lado. Então, eu acho que para mim isso é a transformação, é a forma Sim. de trabalhar, é a comunicação ser mais fluida. Então, hoje, assim, foi uma das coisas para mim que foi uma das grandes dificuldades, essa coisa de cada um trabalhar no seu silo, cada um entregar pra caramba, mas entregar ali, né? E não se preocupar com o impacto disso na vida do outro. Então, isso para mim é um dos grandes ganhos desse projeto. Assim, muito mais do que ferramenta, é a colaboração. Sim, sem dúvida. Isso é uma mudança de cultura, né, no final das contas, muito importante, né, para a nova economia. Agora, quantas SKUs a Tupperware Brands tem? Só por curiosidade. Nossa, mais de 300, são muitos SKUs. A gente tem É, muito SKU, a muita gente tem coisa, bastante né? coisa. Muita coisa, muitas delas fabricadas aqui na nossa fábrica no Rio de Janeiro, que é uma fábrica linda, uma fábrica enorme, e alguns a gente importa, mas muitos. É bastante coisa realmente. Bom, e do ponto de vista de lições que vocês aprenderam, o que que você poderia compartilhar com a gente aí sobre o que fazer e o que não fazer? O que não fazer não é um projeto de TI. O projeto não é de tecnologia. Então, eu acho que isso, não que eu não, eu acho que alguma área tem que puxar, mas é importante que esse projeto ele entre dentro da corporação. Então, isso para mim é uma das grandes lições aprendidas. O segundo foi trazer a presidente para dentro do projeto. Então, hoje ela é sponsor do projeto, ela acredita e ela ajuda muito. Então, é um projeto, ele tem que tomar corpo. Então, isso para mim foi uma coisa que a gente deve fazer. E uma outra coisa também que ajudou a gente bastante nesse processo foi que, como a gente está impactando força de vendas, a gente trouxe a força de vendas para dentro do projeto. Então, fazer com que eles participem e façam parte dessa grande transformação. Então, isso para mim são coisas importantes. Acho que isso, para mim, é uma grande lição aprendida. Por mais que a gente Vocês tiveram alguma experiência do vendedor achar que ele ia ser substituído por um robô ou por algum sistema, em função robô, disso? não. Não. A gente teve. Eles estão muito animados porque hoje o que eles têm de plataforma é muito difícil de fazer negócio com a Tapoé, difícil de entrar com pedido, difícil de ter informação. Então, eles estão muito animados nessa transformação. Só que dá um medo porque sai da zona de conforto. Então, eles estão saindo de um mundo que eles têm há mais de 20 anos para um mundo completamente novo. Então, não tive nada em relação a robô nem nada, mas aquele medo frio na barriga que dá de tirar as pessoas da zona de conforto. Entendi. E com relação à LGPD, né? Você falou que está fazendo um trabalho bastante pesado em dados, né? Como é que isso está vis-à-vis a LGPD? Vocês estão certificando, tomando todas as precauções e obtendo compliance para isso? Sim, a gente é um projeto enorme. A gente tem uma pessoa do time dedicada à questão da LGPD, trabalhando muito.
para a gente conseguir entregar tudo que tem que entregar, e os sistemas que a gente precisa, que transaciona dado de alguma forma, eles são compliance, tem auditoria, tem certificação, então a gente está trabalhando bem forte nessa parte. Mas a segurança, ela é um pilar desde que eu entrei, porque há muitos, eu sempre estudei muito sobre segurança, tirei certificação, então é um tema que sempre me preocupou. Então eu vim construindo essa base, juntando esses processos e tornando essa área mais compliance. Então a gente está trabalhando bastante. Os sistemas que são importantes, eles têm certificação. Esse novo, ele é completamente compliance, então a gente tem essa preocupação, e é um outro projeto que está sempre na nossa pauta de diretoria. Entendi. As pessoas que seguem aqui o canal, elas sempre estão fazendo agora perguntas, né, em relação à LGPD, estão fazendo perguntas em relação também à parte de analytics, né, ou seja, como é que vocês estão cuidando da parte ética e da parte da absorção de dados, né, das pessoas. Mas eu acredito que eu não sei, você tem dado a esse nível de granularidade de pessoa física ou são mais estatísticas? Não, eu tenho. A gente tem dados cadastrais, dados de pessoa física, sim, que é a nossa Tem, né? força de vendas. A gente tem o e-commerce, que ainda está bem engatinhando, mas tem dados de consumidor. A gente tem dados das pessoas que são os consumidores e que querem se tornar consultor, porque das nossas grandes iniciativas é vender não só o produto, mas vender a oportunidade. Então, tem muita gente se tornando consultor. Então, sim, a gente tem bastante informação. Você sabe que você me lembra muito a história da Lego, né? A Lego é uma empresa que foi fundada em 1932 e é um case de sucesso também de transformação digital, porque ela tem comunidades de pessoas completamente apaixonadas, né? E eles conseguiram criar comunidades que uma vende para outra. Então, você criou uma subcomunidade de construtores de esculturas em Lego, né? Artistas, que vendem essas esculturas para os clientes colecionadores da Lego também de escultura. Então, quando você fala que você tem um segmento de cliente, que é o segmento consumidor, e um outro, que é o segmento que também quer ser um distribuidor, né, vamos dizer assim, é interessante porque todos eles são clientes teus, né? No fundo, eles são uma mistura de B2B com B2C. Isso. E o uso estratégico disso é uma das estratégias mais importantes e uma das grandes sortes que vocês têm, né? Pelo fato de ter a marca que vocês têm, o produto que vocês têm, de poder usar em termos, né? Mas de poder contar com as próprias comunidades para poder desenvolver modelos de negócio, modelos de venda diferenciados, né? Isso é muito bacana, especialmente se você tiver mecanismos digitais, marketplaces, onde essas comunidades possam se falar cada vez mais, né, vender. Isso aí é fantástico, essa possibilidade. Realmente, vocês estão de A gente está parabéns aí. caminhando. A gente Muito está legal. caminhando, não é um processo fácil, mas precisa começar, né? É uma marca muito forte, a gente precisa É. inovar. Agora, com o advento da Covid, né, você tem uma parada muito grande do varejo tradicional, do high touch, né? E a gente está em uma situação muito de low touch. Como é que isso está afetando vocês hoje? E vocês acham que isso vai mudar? Vocês estão planejando um novo modelo de atuação mais low touch? Como é que está essa discussão? Bom, a gente está se beneficiando um pouco dessa crise, porque se as pessoas estão ficando em casa, as pessoas estão cozinhando, as pessoas precisam de produtos. Então, a gente não está sendo impactado de queda de vendas nem nada disso, que é uma ótima notícia. A nossa fábrica está rodando a 1000 por hora. E o que a gente percebeu? A gente tem alguns guides aí da companhia, da marca, e um deles é fazer demonstração. Então, a gente tem que fazer demonstração dos produtos, etc. O que a gente aprendeu? A gente não precisa estar ao vivo, face to face ali, para poder fazer a demonstração. Então, como que vai ser essa demonstração? Usando um Zoom, usando uma videoconferência. Então, isso acho que a gente está aprendendo como fazer negócios digitalmente. E não nós funcionários da Poé, mas a nossa força de vendas. Como fazer as reuniões e como fazer tudo isso de uma forma digital. E aí a gente fez por exemplo, esse mês teve a comemoração do aniversário da Tapoer. Normalmente a gente faz uma grande festa no Rio, na fábrica e tal. Não deu, mas a gente teve mais de 15 mil pessoas conectadas com a gente durante 2 horas fazendo a festa da Tapoé. Olha Então, que muita legal. gente, pois é, foi super bacana. Muita gente que antes não conseguia chegar, porque, enfim, por N razões, não conseguia ir até o Rio de Janeiro,
conseguiram fazer parte da venda, conseguiram fazer parte da festa. Então, a gente está fazendo com que a venda seja mais conectada e a gente consiga fazer as coisas mais remotamente. Como a gente apoia a força de vendas com essas ferramentas? Não digo só uma ferramenta tecnológica, mas com material, com divulgação, enfim, a gente está trabalhando fortemente nisso e está dando super certo. Na realidade, os vendedores, o pessoal vai ter que se transformar um pouco em youtuber, né? Eles vão ter que saber gravar vídeo, vão ter que saber fazer conferência em Zoom, fazer demonstração, ter divulgação em redes sociais, né? São um verdadeiro papel de youtuber, né? Isso é interessante. Exatamente. Eu estava falando... exatamente ajudando essas pessoas a ser esse youtuber, a aprender como fazer essas coisas. É uma produção em tanto com a vantagem de que você tem pessoas que entendem do produto, você tem uma infraestrutura que pode ajudá-los como referência de catálogo de produto, especificações, né? Uma série de coisas, uma marca, uma história super sólida, né? E eu estou me lembrando da entrevista que eu fiz com o Plínio, não sei se você conhece o Plínio Belas, né? Da Febo Granado, que tem uma situação muito parecida, né? Só que a Granado foi fundada em 1870, ela teve como cliente Dom Pedro II, do Talco Granado, né? E eles também, é uma marca muito querida, uma marca muito brasileira, quer dizer, não é americana, né? E eles estão também se valendo desse tipo de coisa, embora a estratégia de distribuição deles seja mais através de lojas próprias, né? Farmácias, né? Eles não são tanto essa questão do revendedor, né? Das pessoas, mas eu acho que é uma coisa também de você vender pelo comércio eletrônico, né? De você dinamizar mais essa parte low touch, né? Mas para vocês, então, não há uma mudança muito grande de modelo de negócio, apenas a forma de expor e de compartilhar o processo da venda que vai ser diferenciado, vai ser mais online, vai ser mais low touch, né? Por enquanto, sim. A gente está trabalhando nessa coisa do modelo de negócio, aí é uma coisa que demora mais tempo, então a gente... É uma coisa que corre em paralelo, mas para esse momento da coisa toda do Covid e tal, para nós a grande lição foi isso, né? Como a gente apoia a nossa força de vendas para vender mais usando ferramentas remotas. Entendi. Alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria, assim, eu acho que quando a gente fala de transformação, dá um frio na espinha, assim, fala, meu Deus, o que é isso, né? E para mim ela tem várias interpretações, mas é importante começar, assim, porque o mundo já mudou, as coisas já aconteceram. Não é só porque eu sou de TI, mas eu como consumidor, eu como mãe, eu vejo o comportamento do meu filho que tem 14 anos é completamente diferente do que eu tinha com 14. Eu nem estava na faculdade, meu filho com 13, ele fica instalando Linux. É uma visão muito diferente. Visão de mundo, visão globalizada e visão do que eu quero, né? Eu não quero desse jeito, eu quero daqui. Então, acho que todas as empresas têm espaço para isso, acho que tem que se conectar, os business de cada uma delas, mas espaço tem e tem que começar, assim, acho que não adianta, tem que estar, mesmo que não esteja no DNA da empresa, porque, por exemplo, a minha empresa, ela não nasceu digital, então é mais difícil, mas é possível, eu acho que a gente tem que começar, não importa qual é o business que a gente toque, tem que começar. Eu acho que as empresas que são já estabelecidas há tempos, elas têm algumas vantagens que os startups não têm. A primeira delas é uma marca centenária, uma marca que é conhecida mundialmente, né? Vocês, a Lego, Febo, né? São marcas Sim. assim hiper conhecidas e isso demora décadas para você conquistar. Segundo, você tem já um corpo gerencial, metodologias e processos que podem não ser os mais ágeis do mundo, mas eles estão instituídos, eles funcionam. Então, é uma questão de você retrenar, não é uma coisa caótica de pessoas inexperientes. Então, eu acho que tem várias vantagens, mas você tem que fazer um pivô aí no mindset, né, para que as pessoas comecem a trabalhar de uma forma um pouco diferenciada, mas tem muitas vantagens e esse aqui é o propósito, inclusive, da minha empresa, para ajudar as empresas a descobrirem a sua vocação, o seu DNA e se transformar em cima do que elas são na sua essência, né? Sem perder essa essência como vocês estão fazendo, né? Vocês estão mudando a mídia, vocês estão mudando eventualmente o canal e estão adaptando até o vendedor a uma circunstância nova de venda ou uma circunstância nova de pandemia, mas nunca vai deixar de ser Tupperware Brands, né? Esse aqui é o mais Nunca importante, vai legal. deixar. E uma outra coisa que precisa de investimento, né? Não tem como fazer isso sem botar dinheiro, sem investir, não tem como. Precisa ter o investimento da companhia. Não tem jeito.
Eu acho que nesse caso o grande desafio é como separar o dinheiro entre o que você vai investir no dia a dia e o que você vai investir no novo, porque você também não pode deixar a sua cash cow, né? Exatamente. Tem que rodar a operação, né? É, E ela é, roda bem. Então, como a gente faz essas duas coisas, né? Mas não adianta, tem que botar dinheiro na mesa, não tem jeito. no novo, né? É verdade, é verdade. Poxa, Paula, super obrigado aí pelo teu depoimento. Eu acho que você passou uma coisa muito bacana de orgulho, de energia, de satisfação com a marca, né, do que ela representa para vocês. Isso é muito bacana ver. E, enfim, espero que daqui a um ano a gente sente de novo aí para ver a evolução das coisas, que você tenha mais novidades bacanas aí para contar. Muito Se obrigado Deus aí quiser, vou ter. Obrigada a você pelo tempo, sim, se você precisar, estou por aqui. A gente conversa daqui a um ano para ver é, como aconteceu esse 2020. e eu queria aproveitar também e agradecer ao público. Se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, por favor, cliquem aqui, assistam, recomendem, deixem seus comentários também. Se vocês souberem de alguma empresa como a Tupperware, né, que tem um case de sucesso de transformação digital no Brasil, por favor, participem, avisem. Eu acho que tem muita empresa brasileira fazendo coisa bacana. E também eu vou deixar aqui no link, nos comentários, o link para o meu e-book. O download é grátis, o e-book Transformação Digital do Conceito à Ação, que é um e-book que pode ajudar muito a vocês a entender essas entrevistas e, inclusive, quem sabe, participar das próximas entrevistas também com a experiência pessoal de vocês em transformação digital. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a Paula, agradecer a presença de todos aí que assistiram e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!